Comece o dia entregando tudo ao Senhor e termine ele agradecendo por todas as coisas. Se essa for a tua primeira oração do dia, quero te convidar então a fechar os teus olhos e fazer deste momento o momento mais especial de todo o teu dia. Não importa se já se passaram muitos dias, semanas, meses, que talvez tu não tenha orado mais. O que importa é que agora você recebeu essa notificação, tu encontrou esse vídeo e não é por acaso. Vamos juntos orar? Pai, queremos te agradecer todos juntos, tanto eu quanto os meus irmãos. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, por toda a semana que o Senhor preparou para nós, pelo fim de semana, pelos feriados, o feriado do qual muitos de nós passamos em reflexão, pensando no teu sacrifício de cruz e depois tendo consciência sobre a tua restauração de vida, sobre a ressurreição. E nós queremos te agradecer mais uma vez pelo sacrifício de cruz, pelo teu amor, um amor incondicional. Queremos te agradecer por todo o começo de ano que tivemos a oportunidade de vivenciar até aqui. Senhor, se tiver pessoas das quais fazem muitos e muitos dias, muitos e muitos meses, ou até mesmo anos, que elas não falam contigo, quero te apresentar todas elas agora. Escute, Senhor, todas as orações que serão conduzidas a ti, pois o meu intuito é levar todas essas pessoas a adorarem o teu santo nome, a te conhecerem, a saberem sobre quem tu és e o que tu faz, reconhecerem o teu santo Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e a oportunidade que o Senhor confiou a cada uma dessas pessoas, das quais o Senhor desejava apresentar-se a elas no dia de hoje. Quero te agradecer primeiramente pelo dia de hoje, mais um dia que nós estamos finalizando, eu e os meus irmãos. Muitos de nós fomos pegos de surpresa por notícias ruins, mas também fomos pegos de surpresas por notícias excelentes. Muitos aqui hoje foram promovidos no seu trabalho. Muitos tiveram a oportunidade de ver os seus filhos e os seus pais mais uma vez. Muitos conseguiram abrir os seus olhos, acordar, levantar, caminhar com toda a sua cognição, com todos os membros, músculos do corpo de cada um funcionando. Muitos de nós acordamos com o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central perfeito, como o Senhor planejou que fosse para nós. Conseguimos caminhar, conseguimos respirar sozinhos, conseguimos ir a lugares e a vir destes lugares. Conseguimos abraçar, beijar, amar. Conseguimos perdoar, ser perdoados. Conseguimos viver circunstâncias difíceis, mas também vivemos circunstâncias boas. Tivemos o pão que alimentou a nossa fome de manhã. Tivemos a comida que alimentou a nossa fome no almoço. E tivemos a refeição que saciou a nossa fome na janta. Te agradeço pelas compras do mês, por toda a comida que o Senhor permite entrar dentro da minha casa e da casa dos meus irmãos. Queremos te agradecer fielmente todos os dias pelas pequenas coisas que o Senhor tem feito, porque até mesmo as pequenas coisas são grandes milagres que vivemos. É bem verdade que muitos de nós estão vivendo resposta de orações que fazíamos há muito tempo atrás ao Senhor. Muitos que aqui estão podem ter passado muitas necessidades quando eram mais novos e hoje
possuem a oportunidade de proporcionar uma vida melhor a seus pais, aos seus filhos, aos seus irmãos, à sua família. E eu quero te render honras e graças. Quero falar neste momento especialmente das pessoas que tiveram a oportunidade no dia de hoje. Depois, quero mencionar ao Senhor as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Por ora, quero te agradecer pelo teto que o Senhor permitiu estar sobre a nossa cabeça hoje. Quero te agradecer pela segurança que tivemos em pisar sobre o chão que nos deu a sustentação que precisávamos para o dia de hoje. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de quem amamos, pela vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, amigos e amigas, irmãos na fé, irmãos na caminhada, irmãos aqui no YouTube. Quero te agradecer por cada presenteador, por cada incentivador, por cada pessoa que se dedica em curtir, comentar e compartilhar. Quero te agradecer principalmente pela minha vida, pelas dificuldades que a mim foram confiadas em momentos dos quais eu pensava que não iria aguentar. Hoje noto que o Senhor me fez aguentar porque era a minha sustentação. O Senhor foi o meu alicerce, foi a minha força quando me faltou ela. O Senhor foi exatamente tudo aquilo que me faltou. Todas as coisas que eu não tive, o Senhor preencheu. E eu quero te render graças agora, porque provavelmente existem muitos dos meus irmãos que estão aqui comigo agora, que tiveram seus sonhos frustrados, tiveram a sua ansiedade aumentada de forma desproporcional, tiveram a sua depressão elevada de uma forma da qual eles não esperavam. Diagnósticos foram chegando em mesas, diagnósticos foram chegando em mãos. Muitos de nós ficamos abatidos ao olhar as decepções da vida, coisas das quais nós estávamos orando, intercedendo, pedindo fervorosamente para que o Senhor nos curasse, nos libertasse, nos salvasse. E tivemos que assistir cada uma delas desmoronando. Sabe, Senhor, notícias ruins às vezes rodeiam a nossa vida, rodeiam os nossos caminhos. É muito ruim recebê-las. Imagino, Jesus, que quando o Senhor estava aqui, o Senhor também vivia situações como essa. Nada poderia te pegar de surpresa, mas acredito que muitas das coisas que chegavam até o Senhor eram coisas difíceis de serem entendidas, absorvidas, mas nada que fosse difícil demais para que o Senhor não pudesse resolver. E assim como foi nos tempos passados, eu acredito que o teu poder é imutável, teu amor ainda é incondicional, nos alcança de geração em geração. Os feitos que o Senhor fez lá nas antiguidades, eu creio que o Senhor tem o poder de fazer hoje. Então restaura as nossas vidas, restaura alianças que foram quebradas contigo, Senhor. Vai ao encontro das pessoas que se afastaram dos teus caminhos, aquelas que, por consequência de escolhas erradas da liderança, atitudes e situações mal administradas por aqueles que estavam à frente. Sabe, Senhor, o Senhor sabe aonde dói em cada coração. O Senhor sabe aonde está machucado. Eu peço para que o Senhor venha com o teu bálsamo, com o teu sangue, curando, restaurando, renovando todas as pessoas que estão aqui cansadas e oprimidas, todas essas que passaram por uma semana muito complicada, essas que estão com seus pensamentos que não conseguem parar para pensar um pouco, porque estão sendo atropeladas pelos pensamentos que estão a 1000 por hora, pensamentos obsessivos, pensamentos deprimidos, pensamentos depressivos. Sabe, Senhor, o
Senhor conhece todas as saídas e entradas do nosso coração. O Senhor conhece o nascedouro de sentimentos, de pensamentos e de desejos. Restaura Ele também. Por vezes nós não sabemos o que te pedimos, não sabemos como te pedir. Então nos ensine a orar como convém, orar sempre com um coração grato, mesmo quando não recebemos as coisas que nós tanto queríamos e pedíamos a Ti. Embora nós não tenhamos tudo aquilo que pedimos, sabemos que somos ouvidos, e isso é suficiente. O Senhor nos ouve, o Senhor nos ama, o Senhor se importa. Obrigada. Obrigada por me amar tanto assim. Obrigada por amar todos os meus irmãos que estão aqui. Esses que pensam que não são amados, porque estão vendo seus filhos, seus maridos, seus pais, pessoas a quem eles amam, se entregando e se perdendo no mundo das drogas e das bebidas. Muitos deles têm familiares que estão na prostituição, têm familiares que estão presos, e ao olhar o cenário de desgraça nas suas vidas, é muito coerente pensarem que não são amados, pois assim como Ezequiel, eles veem um vale de ossos secos. Mas Senhor, que o Senhor venha me usar nessa madrugada, nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Não importa o horário que os teus filhos estejam assistindo. No momento em que eles chegarem aqui, eu peço para que o Senhor entre em cada coração aberto que está disposto a te conhecer, para que todos eles saibam que aqui nesse mundo, esse mundo jaz do maligno, e por estar sob influência maligna, faz com que nós estejamos vulneráveis e suscetíveis a viver experiências traçadas pelo inimigo da nossa alma, o inimigo que tenta nos destruir, que tenta nos passar a rasteira para nos ver cair. Senhor, que os teus filhos sejam lembrados nesse exato momento que o Senhor é bom, mas este mundo, o Senhor é bom, mas este mundo está sob as influências malignas e, por sermos tão pequenos, às vezes nós somos alcançados pelas garras de Satanás e não conseguimos escapar daquilo que ele planejou para nós. Muitas vezes estamos tão fracos na fé que não conseguimos nem repreendê-lo. Então eu te peço, ajuda-nos a nos fortalecer em Ti, ajuda-nos a estar com as vestes limpas, a agirem como os santos, agirem como o Senhor é santo. O Senhor fala para sermos santos, porque o Senhor é santo. Então nos ajuda a viver em santidade. Quero te pedir agora especialmente pelos meus irmãos que estão lutando contra pecados de estimação. Pecados como masturbação, prostituição, lascívia, luxúria, pornografia. Sabe, Senhor, qualquer pecado sexual, qualquer pecado que possa estar tirando os teus filhos da tua presença, quero te pedir neste momento, perdoe os teus filhos, ajude os teus filhos a serem limpos. Muitos desses jovens que estão aqui, homens e mulheres, sentem-se sujos, sentem-se impróprios, anormais, sentem-se na obrigação de se esconder por conta do seu pecado. Muitos querem se afastar da tua presença, sair dos teus caminhos por pensarem que não conseguirão se libertar. Senhor, que esse vídeo, que essa oração vá ao encontro desses homens e dessas mulheres para que eles saibam que o Senhor os ama, que o Senhor os perdoa e que o Senhor está esperando de braços abertos para limpar toda a sujeira que está sobre as vestes dos teus filhos. Que os teus filhos tenham consciência e que venha a consciência de cada um deles agora, nesse exato momento. Todos os pecados cometidos que foram esquecidos,
que foram jogados no mar do esquecimento antes que eles conseguissem reconhecê-los e confessar diante de ti. Quero te pedir, não permita que os teus filhos durmam antes de reconhecer pecado por pecado e de serem transformados e perdoados antes de dormirem. Perdoa-nos pelas escolhas erradas, por ter olhos ligeiros para o mal, por ter a boca apressada em fazer fofoca, por sermos tão irracionais, por não sermos misericordiosos com os nossos irmãos, por muitas das vezes sermos seletivos demais, por querermos escolher as coisas que o Senhor tem para nós. Nos perdoe pelo egoísmo, nos perdoe pelo egocentrismo, pela ignorância, pela falta de entendimento, pela falta de humildade. Nos perdoe. São inúmeras as coisas que estão na nossa lista de coisas para nos arrepender. Se fôssemos destacar agora as nossas qualidades, não conseguiríamos lembrar nem de 3 ou 4. Muitos de nós talvez não passássemos do número 2, porque nossos pecados são inúmeros, Pai. Somos muito falhos, somos tão pequenos, somos tão insignificantes diante da Tua presença e da Tua glória. Ainda bem que o Senhor nos ama, e nos ama simplesmente porque o Senhor é o amor. Porque se dependesse das nossas práticas, Pai, quantos de nós, se não todos nós, já não estaríamos condenados ao inferno por práticas imorais, por desejos promíscuos, por pensamentos ligeiros para o pecado? Sabe, Senhor, olhando as nossas vestes, eu te peço, lava-nos, limpa-nos. Nós somos muito pecadores e falhos. Se não fosse o teu amor e a tua misericórdia, onde estaríamos agora? E agora, Pai, quero te pedir por aqueles que eu mencionei antes, que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Muitos destes não conseguiram abrir os seus olhos pela manhã, não conseguiram caminhar, não conseguiram levantar, não conseguiram trabalhar, não conseguiram comer. Muitos nem tiveram o pão no café da manhã. Tiveram que escolher entre almoçar e jantar, ou tiveram que escolher entre comer e alimentar os seus filhos. Não consigo imaginar a dor que é para um pai e uma mãe não conseguir alimentar os seus filhos, ou de jovens que não têm para onde correr ou com quem contar, quando vem a sua geladeira vazia, quando verem o desemprego batendo na sua porta, as contas vindo para pagar e eles não tendo de onde tirar. É bem verdade que vivemos em um país onde a desigualdade social é gritante. Quero te pedir para que nenhum dos teus filhos sejam desamparados, para que nenhum dos teus filhos passe por necessidades como essas de ter muita fome, não ter o que comer, não ter o básico, Senhor. Que as mães não precisem ver os seus filhos morrendo de fome, assim como Agar teve que olhar o seu filho pensando e desejando que ele morresse. Tudo porque não tinha o que tirar para que desse de comer para aquela criança. Senhor, intervenha por nós, mas acima de todas as coisas, que o Senhor venha nos ensinar a te adorar, te agradecer e a sermos gratos, até mesmo em situações como essas, porque o Senhor não nos prometeu uma vida de luxo, não nos prometeu uma vida sem faltas, não nos prometeu uma vida sem dificuldades, sem necessidades. O Senhor disse que estaria conosco em todos os momentos. Que venhamos orar como Davi orou quando disse que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que venhamos entender, Senhor, na prática, que o que não nos faltará é a Tua presença, é o Teu cuidado, é a Tua intervenção, é o Teu amor, a Tua misericórdia, nos alcançando e nos abraçando.
Que não venhamos nos apegar a Ti por pensar que Tu és um Deus que está disposto a nos enriquecer, para que tenhamos muitos carros em nossas garagens, casas grandes e uma conta bancária gorda. Senhor, que venhamos aprender a Te adorar no pouco, que venhamos aprender a ser fiel no pouco. Quantos de nós não conseguimos sequer Te agradecer pelas pequenas coisas que conseguimos durante as fases pequenas da nossa vida? E mesmo assim dormimos com o nosso coração ambicioso, pensando nas coisas que o Senhor pode nos dar algum dia. Nos ensine a ser fiel primeiramente, assim como o Senhor tem sido fiel a nós. Visite todos esses irmãos que estão aqui agora e passe a revista a vida de cada um deles. Eu me coloco à disposição para que o Senhor faça em minha vida também. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas escolhas erradas, perdoe-nos pela hipocrisia da nossa alma, perdoe-nos por todos os caminhos errados que nós escolhemos trilhar, nos perdoe pela infidelidade, pela nossa prostituição com o mundo. Quantos de nós vivemos como um cristão Raimundo que é um pé dentro da igreja e um pé no mundo, sabendo que muitas coisas as quais nós fazemos divide o nosso amor, a nossa adoração entre o Senhor e o mundo, e mesmo assim tentamos fingir que não estamos vendo e que tudo é inofensivo, até chegar a um ponto, Senhor, de que nós não conseguimos mais voltar para os Teus braços, com tamanha vergonha das escolhas que nós fizemos. Te peço perdão por mim e por meus irmãos. Traga no coração dele todas as vezes que eles foram também cristãos Raimundos, e que todos venham reconhecer diante de Ti aqui e agora os seus pecados. Eu quero te pedir, coloca todos os Teus anjos e arcanjos ao redor da cama dos Teus filhos agora, ao redor da minha cama também. Que toda insônia, que toda depressão, que toda ansiedade, que todo pensamento ansioso, todo pensamento obsessivo venha a ser repreendido agora. Que toda paralisia do sono, pesadelo, que toda possessão que possa estar tirando o sono e o descanso dos Teus filhos venham ser repreendidos agora pela autoridade que há no Teu nome, Jesus. Quero te pedir, intervenha por nós, porque nós somos muito pequenos, nós somos muito falhos. Dizemos Te adorar de noite, mas de dia nossos pensamentos estão longe de Ti. Nos perdoe por sermos como somos. E apesar disso, obrigada por nos amar mesmo assim, mesmo com todas as nossas limitações e falhas. O Teu amor não olha os meus pecados. O Teu amor me convence deles, para que eu possa ficar cada vez mais próxima de Ti, que é um Deus tão bom, tão santo, imaculado, o único digno de louvor e adoração. Que todos os altares, que todos os ídolos criados, Senhor, pensando que estamos Te adorando, mas na verdade estamos voltando os nossos olhos, a nossa adoração a outras coisas que não são o Senhor, coisas as quais o Senhor repudia. Que venhamos ser convencidos nesse exato momento, que venhamos ser perdoados e redimidos diante de Ti, e que o Senhor possa fazer em nossa vida uma nova história, que venhamos viver o Teu novo, em nome de Jesus. Obrigada por todas as coisas, por todas. Obrigada por esse canal, por essas pessoas, por cada um desses irmãos nos comentários. Obrigada por cada inscrito que está aqui, por cada pessoa que se dedicou a orar comigo, e que agora todos venham ter um excelente descanso. Que o Senhor venha providenciar o dia de amanhã, deixando, Senhor, com que nós façamos e entreguemos tudo a Ti, fazendo com que nós tenhamos a consciência de que precisamos entregar tudo a Ti, porque o Senhor é o Deus do amanhã, o Deus do futuro, o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus Criador do tempo. Obrigada, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Até a próxima oração. Bom descanso e que Deus te abençoe. Comece o dia entregando tudo ao Senhor e termine ele agradecendo por todas as coisas. Se essa for a tua primeira oração do dia, quero te convidar então a fechar os teus olhos e fazer deste momento o momento mais especial de todo o teu dia. Não importa se já se passaram muitos dias, semanas, meses, que talvez tu não tenha orado mais. O que importa é que agora você recebeu essa notificação, tu encontrou esse vídeo e não é por acaso. Vamos juntos orar? Pai, queremos te agradecer todos juntos, tanto eu quanto os meus irmãos. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, por toda a semana que o Senhor preparou para nós, pelo fim de semana, pelos feriados, o feriado do qual muitos de nós passamos em reflexão, pensando no teu sacrifício de cruz e depois tendo consciência sobre a tua restauração de vida, sobre a ressurreição. E nós queremos te agradecer mais uma vez pelo sacrifício de cruz, pelo teu amor, um amor incondicional. Queremos te agradecer por todo o começo de ano que tivemos a oportunidade de vivenciar até aqui. Senhor, se tiver pessoas das quais fazem muitos e muitos dias, muitos e muitos meses, ou até mesmo anos, que elas não falam contigo, quero te apresentar todas elas agora. Escute, Senhor, todas as orações que serão conduzidas a ti, pois o meu intuito é levar todas essas pessoas a adorarem o teu santo nome, a te conhecerem, a saberem sobre quem tu és e o que tu faz, reconhecerem o teu santo Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui e a oportunidade que o Senhor confiou a cada uma dessas pessoas, das quais o Senhor desejava apresentar-se a elas no dia de hoje. Quero te agradecer primeiramente pelo dia de hoje, mais um dia que nós estamos finalizando, eu e os meus irmãos. Muitos de nós fomos pegos de surpresa por notícias ruins, mas também fomos pegos de surpresas por notícias excelentes. Muitos aqui hoje foram promovidos no seu trabalho, muitos tiveram a oportunidade de ver os seus filhos e os seus pais mais uma vez, muitos conseguiram abrir os seus olhos, acordar, levantar, caminhar, com toda a sua cognição, com todos os membros, músculos do corpo de cada um funcionando. Muitos de nós acordamos com o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central perfeito, como o Senhor planejou que fosse para nós. Conseguimos caminhar, conseguimos respirar sozinhos, conseguimos ir a lugares e a vir destes lugares. Conseguimos abraçar, beijar, amar. Conseguimos perdoar, ser perdoados. Conseguimos viver circunstâncias difíceis, mas também vivemos circunstâncias boas. Tivemos o pão que alimentou a nossa fome de manhã. Tivemos a comida que alimentou a nossa fome no almoço. E tivemos a refeição que saciou a nossa fome na janta. Te agradeço pelas compras do mês, por toda a comida que o Senhor permite entrar dentro da minha casa e da casa dos meus irmãos. Queremos te agradecer fielmente todos os dias pelas pequenas coisas que o Senhor tem feito, porque até mesmo as pequenas coisas são grandes milagres que vivemos. É bem verdade que muitos de nós
estão vivendo resposta de orações que fazíamos há muito tempo atrás ao Senhor. Muitos que aqui estão podem ter passado muitas necessidades quando eram mais novos e hoje possuem a oportunidade de proporcionar uma vida melhor a seus pais, aos seus filhos, aos seus irmãos, à sua família. E eu quero te render honras e graças. Quero falar neste momento especialmente das pessoas que tiveram a oportunidade no dia de hoje. Depois, quero mencionar ao Senhor as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Por ora, quero te agradecer pelo teto que o Senhor permitiu estar sobre a nossa cabeça hoje. Quero te agradecer pela segurança que tivemos em pisar sobre o chão que nos deu a sustentação que precisávamos para o dia de hoje. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de quem amamos, pela vida dos nossos pais, dos nossos irmãos, amigos e amigas, irmãos na fé, irmãos na caminhada, irmãos aqui no YouTube. Quero te agradecer por cada presenteador, por cada incentivador, por cada pessoa que se dedica em curtir, comentar e compartilhar. Quero te agradecer principalmente pela minha vida, pelas dificuldades que a mim foram confiadas em momentos dos quais eu pensava que não iria aguentar. Hoje noto que o Senhor me fez aguentar porque era a minha sustentação. O Senhor foi o meu alicerce, foi a minha força quando me faltou ela. O Senhor foi exatamente tudo aquilo que me faltou. Todas as coisas que eu não tive, o Senhor preencheu. E eu quero te render graças agora, porque provavelmente existem muitos dos meus irmãos que estão aqui comigo agora, que tiveram seus sonhos frustrados, tiveram a sua ansiedade aumentada de forma desproporcional, tiveram a sua depressão elevada de uma forma da qual eles não esperavam. Diagnósticos foram chegando em mesas, diagnósticos foram chegando em mãos. Muitos de nós ficamos abatidos ao olhar as decepções da vida, coisas das quais nós estávamos orando, intercedendo, pedindo fervorosamente para que o Senhor nos curasse, nos libertasse, nos salvasse. E tivemos que assistir cada uma delas desmoronando. Sabe, Senhor, notícias ruins às vezes rodeiam a nossa vida, rodeiam os nossos caminhos. É muito ruim recebê-las. Imagino, Jesus, que quando o Senhor estava aqui, o Senhor também vivia situações como essa. Nada poderia te pegar de surpresa. Mas acredito que muitas das coisas que chegavam até o Senhor eram coisas difíceis de serem entendidas, absorvidas, mas nada que fosse difícil demais para que o Senhor não pudesse resolver. E assim como foi nos tempos passados, eu acredito que o teu poder é imutável, teu amor ainda é incondicional, nos alcança de geração em geração. Os feitos que o Senhor fez lá nas antiguidades, eu creio que o Senhor tem o poder de fazer hoje. Então restaura as nossas vidas, restaura alianças que foram quebradas contigo, Senhor. Vai ao encontro das pessoas que se afastaram dos teus caminhos, aquelas que, por consequência de escolhas erradas da liderança, atitudes e situações mal administradas por aqueles que estavam à frente. Sabe, Senhor, o Senhor sabe aonde dói em cada coração. O Senhor sabe aonde está machucado. Eu peço para que o Senhor venha com o teu bálsamo, com o teu sangue, curando, restaurando, renovando todas as pessoas que estão aqui cansadas e oprimidas. Todas essas que passaram por uma semana muito complicada. Essas que estão com seus pensamentos que não conseguem parar para pensar um pouco, porque estão
sendo atropeladas pelos pensamentos que estão a 1000 por hora, pensamentos obsessivos, pensamentos deprimidos, pensamentos depressivos. Sabe, Senhor, o Senhor conhece todas as saídas e entradas do nosso coração. O Senhor conhece o nascedouro de sentimentos, de pensamentos e de desejos. Restaura Ele também. Por vezes nós não sabemos o que te pedimos, não sabemos como te pedir. Então nos ensine a orar como convém, orar sempre com um coração grato, mesmo quando não recebemos as coisas que nós tanto queríamos e pedíamos a Ti. Embora nós não tenhamos tudo aquilo que pedimos, sabemos que somos ouvidos, e isso é suficiente. O Senhor nos ouve, o Senhor nos ama, o Senhor se importa. Obrigada, obrigada por me amar tanto assim. Obrigada por amar todos os meus irmãos que estão aqui, esses que pensam que não são amados, porque estão vendo seus filhos, seus maridos, seus pais, pessoas a quem eles amam, se entregando e se perdendo no mundo das drogas e das bebidas. Muitos deles têm familiares que estão na prostituição, têm familiares que estão presos, e ao olhar o cenário de desgraça nas suas vidas, é muito coerente pensar em que não são amados, pois assim como Ezequiel, eles veem um vale de ossos secos. Mas, Senhor, que o Senhor venha me usar nessa madrugada, nessa noite, nesse dia, nessa manhã. Não importa o horário que os teus filhos estejam assistindo. No momento em que eles chegarem aqui, eu peço para que o Senhor entre em cada coração aberto que está disposto a te conhecer, para que todos eles saibam que aqui nesse mundo, esse mundo jaz do maligno, e por estar sob influência maligna, faz com que nós estejamos vulneráveis e suscetíveis a viver experiências traçadas pelo inimigo da nossa alma, o inimigo que tenta nos destruir, que tenta nos passar a rasteira para nos ver cair. Senhor, que os teus filhos sejam lembrados nesse exato momento que o Senhor é bom, mas este mundo, o Senhor é bom, mas este mundo está sob as influências malignas e, por sermos tão pequenos, às vezes nós somos alcançados pelas garras de Satanás e não conseguimos escapar daquilo que ele planejou para nós. Muitas vezes estamos tão fracos na fé que não conseguimos nem repreendê-lo. Então eu te peço, ajuda-nos a nos fortalecer em Ti, ajuda-nos a estar com as vestes limpas, a agirem como os santos, agirem como o Senhor é santo. O Senhor fala para sermos santos, porque o Senhor é santo. Então nos ajuda a viver em santidade. Quero te pedir agora especialmente pelos meus irmãos que estão lutando contra pecados de estimação. Pecados como masturbação, prostituição, lascívia, luxúria, pornografia. Sabe, Senhor, qualquer pecado sexual, qualquer pecado que possa estar tirando os teus filhos da tua presença, quero te pedir neste momento, perdoe os teus filhos, ajude os teus filhos a serem limpos. Muitos desses jovens que estão aqui, homens e mulheres, sentem-se sujos, sentem-se impróprios, anormais, sentem-se na obrigação de se esconder por conta do seu pecado. Muitos querem se afastar da tua presença, sair dos teus caminhos por pensarem que não conseguirão se libertar. Senhor, que esse vídeo, que essa oração vá ao encontro desses homens e dessas mulheres para que eles saibam que o Senhor os ama, que o Senhor os perdoa e que o Senhor está esperando
de braços abertos para limpar toda a sujeira que está sobre as vestes dos teus filhos. Que os teus filhos tenham consciência e que venha a consciência de cada um deles agora, nesse exato momento. Todos os pecados cometidos que foram esquecidos, que foram jogados no mar do esquecimento antes que eles conseguissem reconhecê-los e confessar diante de ti. Quero te pedir, não permita que os teus filhos durmam antes de reconhecer pecado por pecado e de serem transformados e perdoados antes de dormirem. Perdoa-nos pelas escolhas erradas, por ter olhos ligeiros para o mal, por ter a boca apressada em fazer fofoca, por sermos tão irracionais, por não sermos misericordiosos com os nossos irmãos, por muitas das vezes sermos seletivos demais, por querermos escolher as coisas que o Senhor tem para nós. Nos perdoe pelo egoísmo, nos perdoe pelo egocentrismo, pela ignorância, pela falta de entendimento, pela falta de humildade. Nos perdoe. São inúmeras as coisas que estão na nossa lista de coisas para nos arrepender. Se fôssemos destacar agora as nossas qualidades, não conseguiríamos lembrar nem de 3 ou 4. Muitos de nós talvez não passássemos do número 2, porque nossos pecados são inúmeros, Pai. Somos muito falhos, somos tão pequenos, somos tão insignificantes diante da Tua presença e da Tua glória. Ainda bem que o Senhor nos ama, e nos ama simplesmente porque o Senhor é o amor. Porque se dependesse das nossas práticas, Pai, quantos de nós, se não todos nós, já não estaríamos condenados ao inferno por práticas imorais, por desejos promíscuos, por pensamentos ligeiros para o pecado? Sabe, Senhor, olhando as nossas vestes, eu te peço, lava-nos, limpa-nos. Nós somos muito pecadores e falhos. Se não fosse o teu amor e a tua misericórdia, onde estaríamos agora? E agora, Pai, quero te pedir por aqueles que eu mencionei antes, que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Muitos destes não conseguiram abrir os seus olhos pela manhã, não conseguiram caminhar, não conseguiram levantar, não conseguiram trabalhar, não conseguiram comer. Muitos nem tiveram o pão no café da manhã. Tiveram que escolher entre almoçar e jantar, ou tiveram que escolher entre comer e alimentar os seus filhos. Não consigo imaginar a dor que é para um pai e uma mãe não conseguir alimentar os seus filhos, ou de jovens que não têm para onde correr ou com quem contar. Quando veem a sua geladeira vazia, quando verem o desemprego batendo na sua porta, as contas vindo para pagar e eles não tendo de onde tirar. É bem verdade que vivemos em um país onde a desigualdade social é gritante. Quero te pedir para que nenhum dos teus filhos sejam desamparados, para que nenhum dos teus filhos passe por necessidades como essas de ter muita fome, não ter o que comer, não ter o básico, Senhor. Que as mães não precisem ver os seus filhos morrendo de fome, assim como Agar teve que olhar o seu filho pensando e desejando que ele morresse. Tudo porque não tinham o que tirar para que desse de comer para aquela criança. Senhor, intervenha por nós, mas acima de todas as coisas, que o Senhor venha nos ensinar a te adorar, te agradecer e a sermos gratos, até mesmo em situações como essas, porque o Senhor não nos prometeu uma vida de luxo, não nos prometeu uma vida sem faltas, não nos prometeu uma vida sem dificuldades, sem necessidades. O Senhor disse que estaria conosco em todos os momentos,
Que venhamos orar como Davi orou quando disse que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que venhamos entender, Senhor, na prática, que o que não nos faltará é a Tua presença, é o Teu cuidado, é a Tua intervenção, é o Teu amor, a Tua misericórdia, nos alcançando e nos abraçando. Que não venhamos nos apegar a Ti por pensar que Tu és um Deus que está disposto a nos enriquecer, para que tenhamos muitos carros em nossas garagens, casas grandes e uma conta bancária gorda. Senhor, que venhamos aprender a Te adorar no pouco, que venhamos aprender a ser fiel no pouco. Quantos de nós não conseguimos sequer Te agradecer pelas pequenas coisas que conseguimos durante as fases pequenas da nossa vida? E mesmo assim dormimos com o nosso coração ambicioso, pensando nas coisas que o Senhor pode nos dar algum dia. Nos ensine a ser fiel primeiramente, assim como o Senhor tem sido fiel a nós. Visite todos esses irmãos que estão aqui agora e passe a revista a vida de cada um deles. Eu me coloco à disposição para que o Senhor faça em minha vida também. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas escolhas erradas, perdoe-nos pela hipocrisia da nossa alma, perdoe-nos por todos os caminhos errados que nós escolhemos trilhar, nos perdoe pela infidelidade, pela nossa prostituição com o mundo. Quantos de nós vivemos como um cristão Raimundo que é um pé dentro da igreja e um pé no mundo, sabendo que muitas coisas das quais nós fazemos divide o nosso amor, a nossa adoração entre o Senhor e o mundo, e mesmo assim tentamos fingir que não estamos vendo e que tudo é inofensivo, até chegar a um ponto, Senhor, de que nós não conseguimos mais voltar para os Teus braços, com tamanha vergonha das escolhas que nós fizemos. Te peço perdão por mim e por meus irmãos. Traga no coração dele todas as vezes que eles foram também cristãos Raimundos, e que todos venham reconhecer diante de Ti aqui e agora os seus pecados. Eu quero te pedir, coloca todos os Teus anjos e arcanjos ao redor da cama dos Teus filhos agora, ao redor da minha cama também. Que toda insônia, que toda depressão, que toda ansiedade, que todo pensamento ansioso, todo pensamento obsessivo venha a ser repreendido agora. Que toda paralisia do sono, pesadelo, que toda possessão que possa estar tirando o sono e o descanso dos Teus filhos venham ser repreendidos agora pela autoridade que há no Teu nome, Jesus. Quero te pedir, intervenha por nós, porque nós somos muito pequenos, nós somos muito falhos. Dizemos Te adorar de noite, mas de dia nossos pensamentos estão longe de Ti. Nos perdoe por sermos como somos. E apesar disso, obrigada por nos amar mesmo assim, mesmo com todas as nossas limitações e falhas. O Teu amor não olha os meus pecados. O Teu amor me convence deles, para que eu possa ficar cada vez mais próxima de Ti, que é um Deus tão bom, tão santo, imaculado, o único digno de louvor e adoração. Que todos os altares, que todos os ídolos criados, Senhor, pensando que estamos Te adorando, mas na verdade estamos voltando os nossos olhos, a nossa adoração a outras coisas que não são o Senhor, coisas as quais o Senhor repudia. Que venhamos ser convencidos nesse exato momento, que venhamos ser perdoados e redimidos diante de Ti, e que o Senhor possa fazer em nossa vida uma nova história, que venhamos viver o Teu novo, em nome de Jesus. Obrigada por todas as coisas, por todas. Obrigada por esse canal, por essas pessoas, por cada um desses irmãos nos comentários. Obrigada por cada inscrito que está aqui, por cada pessoa que se dedicou a orar comigo, e que agora todos venham ter um excelente descanso. Que o Senhor venha providenciar o dia de amanhã, deixando, Senhor, com que nós façamos e entreguemos
tudo a Ti, fazendo com que nós tenhamos a consciência de que precisamos entregar tudo a Ti, porque o Senhor é o Deus do amanhã, o Deus do futuro, o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus Criador do tempo. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima oração. Bom descanso e que Deus te abençoe.